Quantas vezes você já tentou parar com um hábito e falhou miseravelmente? A masturbação pode até parecer inofensiva, mas o que poucos percebem é o quanto ela pode sugar sua energia, sua força de vontade e até mesmo seu sucesso. Aqui está a verdade chocante. O vício não é uma questão de prazer, mas de controle. E você não tem controle. É isso que ninguém te conta. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho claro para se libertar desse ciclo destrutivo? Um método milenar que os grandes pensadores já utilizavam e que pode de fato te trazer a verdadeira liberdade. O que você vai descobrir aqui é simples, mas poderoso. O estoicismo tem a resposta para parar de uma vez por todas. E sim, funciona. Quer saber como? Continue assistindo. Vício em masturbação. O vício em masturbação é uma realidade que muitas pessoas não percebem até que estejam profundamente envolvidas. O que começa como uma prática natural pode rapidamente se transformar em um hábito difícil de controlar. Quando o ato se torna excessivo, ele traz consequências silenciosas, como insônia constante e aumento do estresse. Imagine tentar dormir, mas sua mente está agitada e incapaz de relaxar. Uma consequência direta da falta de controle sobre esse impulso. Muitas pessoas não percebem que estão sendo consumidas até que os efeitos colaterais se manifestam. Não é difícil perceber que esse comportamento reflete a falta de autocontrole. O problema é que quanto mais se pratica, mais difícil é parar, criando um ciclo que parece impossível de quebrar. Um exemplo prático seria a constante necessidade de checar o celular mesmo quando você sabe que deveria estar se concentrando em outra coisa. Da mesma forma, o excesso de masturbação é como um vício de distração, que sabota a sua rotina diária e produtividade sem que você perceba. Isso acaba afetando também outras áreas da vida, como relacionamentos e até mesmo o desempenho no trabalho. Armadilha da dopamina. A masturbação, assim como outras atividades prazerosas, estimula a liberação de dopamina no cérebro, o que inicialmente dá uma sensação de satisfação. No entanto, o cérebro logo se adapta a esses níveis, exigindo doses maiores para alcançar o mesmo prazer. Isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais você busca esse prazer, mais seu cérebro se acostuma, tornando-o dependente de estímulos constantes. Pense em como algumas pessoas se viciam em redes sociais, sempre buscando a próxima curtida ou notificação. O cérebro vai criando um padrão semelhante, sempre pedindo mais. Esse ciclo de recompensa é o mesmo que vemos em muitos comportamentos viciantes, como no consumo exagerado de doces ou até em videogames. Cada vez que o prazer é obtido, o cérebro entende que aquilo é necessário para o bem-estar e a busca pelo próximo pico de dopamina se intensifica. No caso da masturbação, o problema é que a recompensa imediata acaba mascarando os efeitos negativos a longo prazo, como a perda de motivação e a dificuldade de concentração em atividades mais importantes. E quanto mais o cérebro fica preso a esse ciclo, mais difícil se torna retomar o controle. Perspectiva estoica. Os antigos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, acreditavam que o verdadeiro poder reside no autocontrole. Para eles, a capacidade de dominar os próprios impulsos, especialmente aqueles que surgem de desejos primitivos, como os sexuais, era essencial para alcançar a liberdade interior e a paz de espírito. Eles ensinavam que, ao resistir a esses desejos e buscar uma vida guiada pela razão, é possível se libertar das correntes do vício e das paixões descontroladas. Esse princípio estoico é perfeitamente aplicável ao vício em masturbação. Dominar os impulsos pode ser o primeiro passo para conquistar uma mente mais tranquila e equilibrada. Marco Aurélio, em seus escritos, fala sobre o poder da mente sobre o corpo, algo que pode ser traduzido como a capacidade de dizer não quando a tentação surge. Um exemplo prático seria substituir a vontade de ceder ao impulso por outra atividade que promova crescimento pessoal, como a leitura de um bom livro sobre desenvolvimento mental. Ao praticar essa filosofia estoica no dia a dia, a pessoa começa a se fortalecer diante dos próprios desejos e, aos poucos, reconquista o controle sobre seus hábitos, sejam eles alimentares, tecnológicos ou sexuais. Autodomínio. O conceito de autodomínio é central na busca por uma vida alinhada com os próprios valores e virtudes. Ao praticar a autoconsciência, a pessoa começa a identificar os momentos em que os impulsos tentam tomar o controle. É aí que entra a autorregulação, ser capaz de parar,
refletir e escolher a melhor ação, em vez de simplesmente reagir de forma automática. Isso não apenas promove uma paz interior duradoura, mas também liberta a pessoa de comportamentos compulsivos, como o vício em masturbação. É como trocar o piloto automático por uma direção consciente e intencional. Ao aplicar esse conceito, muitos descobrem uma liberdade que nem sabiam que existia. A autorregulação pode começar com pequenos passos, como definir momentos específicos para meditar ou praticar exercícios físicos sempre que sentir que está prestes a ceder aos antigos hábitos. Isso reforça a capacidade de escolher conscientemente o que é melhor a longo prazo, ao invés de se deixar levar pelo prazer imediato. Com o tempo, essa prática contínua de autodomínio transforma não só o comportamento, mas também a maneira como a pessoa se relaciona consigo mesma e com o mundo ao redor. Durante muito tempo, eu estive preso no ciclo da masturbação compulsiva e mal percebia o quanto isso estava afetando minha vida. O que parecia ser uma simples válvula de escape acabou se tornando algo que drenava minha energia e motivação. Eu me sentia cada vez mais cansado, irritado e com dificuldades para focar nas minhas atividades diárias. Foi quando descobri o estoicismo que comecei a enxergar uma luz no fim do túnel. Entendi que, para recuperar o controle da minha vida, eu precisava dominar meus impulsos e não deixar que eles me controlassem. A mudança não foi fácil. Nos primeiros dias, eu falhei várias vezes, mas aos poucos fui aplicando os ensinamentos de filósofos como Sêneca e Marco Aurélio. Quando sentia vontade de ceder, eu parava, refletia e redirecionava minha energia para algo mais produtivo, como praticar exercícios ou ler um bom livro. Cada vez que eu resistia, me sentia mais forte e no controle da minha própria mente. Hoje, posso dizer que, graças ao autodomínio e à prática do estoicismo, consegui superar esse hábito e encontrar uma paz interior que há muito tempo não experimentava. Você já sabe o que precisa fazer para recuperar o controle da sua vida. A pergunta é: você vai continuar deixando os impulsos ditarem suas ações ou vai finalmente tomar as rédeas? Comece agora a aplicar o que aprendeu aqui e veja como o autodomínio pode transformar tudo ao seu redor. E aí, será que você vai continuar sendo escravo dos seus desejos ou vai usar a sabedoria estoica para se libertar? Eu quero te ver livre, quero ver você no comando da sua própria vida. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque tem muito mais vindo por aí para te ajudar nessa jornada de autodomínio e superação. Vamos juntos nessa!